Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um novo entrevistado e, é claro, temas interessantes só pra você. Você que me acompanha no Instagram, WM Livre, Leve e Solto, já está me seguindo? Não? Então siga agora, WM Livre, Leve e Solto, no Twitter, Hoje X, e também no nosso canal no YouTube, você se inscrevendo, curtindo, compartilhando, ativando o sininho e dando um like. E o papo hoje, meus amigos, é carnaval. Tá chegando a hora, e para falar do mundo do samba e o que vem por aí, não só do carnaval de 2025, mas também do ano que vem, isso mesmo. Vamos falar também do que pode acontecer em 2026, para vocês terem uma ideia do que está rolando nos bastidores do mundo do samba. Meu amigo, jornalista Fábio Fabato, um historiador, um cara que sabe tudo de carnaval, tá comigo hoje para a gente falar um pouco do que está acontecendo no Carnaval Carioca. São 3 dias, hein, Fabato? 3 dias, prazer, Vaguinho, voltar aqui a falar contigo, é muito bom conversar com você. E é 3 dias, né? E o carnaval em março, então a gente tem tempo também de debater antes, é um pré-carnaval longo, então as polêmicas que já envolvem o ano que vem já estão aí acaloradas. É um momento bacana para debater, para folhear e pra gente ver que bicho que vai dar. Com certeza. Vem cá, rapidinho aqui. O Fábio Fabato, na época da Rádio Tupi, sempre participava dos nossos debates e a gente conversava muito sobre o que poderia rolar naquele dia de domingo da Passarela do Samba, né? Domingo e segunda. Hoje, meus amigos, nós temos 3 dias de carnaval. É bom para um lado, mas é ruim por outro, né, Fabato? Exato, eu acho que são muitas questões, a primeira delas a falta de debate. Eu acho que foi uma decisão tomada com um certo imediatismo, não houve um grande debate, e houve uma quebra da questão, pra mim, de saga de um desfile de escola de samba. Dentro da noite de um desfile de escola de samba, cabe de tudo. Cabe, inclusive, você ficar bêbado, deixar de ficar bêbado, voltar a ficar sóbrio, e, eu sei, você tinha 7 escolas, você viu o dia amanhecer. Com 3 dias, neste formato atual, não sei se eles vão mexer pra 2026, e essa é uma das coisas que a gente pode debater, são 4 escolas por noite. Eu acho muito pouco. Antigamente, né, a quinta posição de segunda-feira era uma posição nobre. Quando a escola de samba ganhava, ela escolhia o ano seguinte. E ela escolhia a quinta posição de segunda-feira normalmente. Posição de destaque no meio da noite. Você vê que não existe mais essa posição, a quinta, porque termina na quarta. Então eu acho que a sensação de saga de desfile se perde. E eu tenho muito medo de as escolas de samba virarem show de abertura de alguma outra coisa. Ou seja, elas virarem coadjuvantes no show que é delas. Então, assim, é pra gente olhar. Eu, sem dúvida alguma, no ano que vem ou daqui a alguns meses, você me chamar assim, Fábio, e aí? Você que tava cético pra caramba, deu certo pra cacete. Eu vou chegar aqui e falar, eu estava errado, mas por hora eu tô super pessimista, eu não gosto do formato. Acho que é um formato complicado. Por exemplo, da Unidos de Padre Miguel, que é a primeira de domingo, pra Portela, que é a última de terça-feira, a diferença são 60 horas. Eu não consigo achar que elas estão participando do mesmo campeonato, você tá me entendendo? Porque eu não consigo ver um critério de comparação que faça com que um jurado, uma memória, maior memória de elefante que ele possa ter, ele consiga fazer esses 2 desfiles serem comparados. Porque, na verdade, o que acontece? Aí é a minha opinião. Virou um show de televisão. Sim. Quando você muda o regulamento lá atrás, porque antigamente todas as escolas desfilavam num único dia. Isso, até 83. Então você pegava o desfile logo por volta das 7 da noite e até 9, 10 horas da manhã. Ninguém aguentava, Exato. Principalmente a programação de uma emissora de TV. Quando você fatia para 2 dias, fica mais tranquilo. Só que hoje não tem como mais, pelo menos o que a gente apurou com relação à televisão, ter 7 escolas num único dia. Exato. Então ela fatiou de novo, refatiou, e aí vamos ter 3 dias. Então, na verdade, você está fazendo um espetáculo para a TV, para quem está em casa. Exatamente, para madrugada, né? Exatamente, quando assim, a audiência não é tão grande. Acho que o fator Big Brother, o fator Bom Dia Rio, logo depois, Bom Dia Brasil, enfim, os anunciantes desses programas e tudo mais, eu acho que isso é que estava pegando dentro da grade da Globo, e ela conseguiu comportar o desfile na sua madrugada. Vai começar muito tarde e não vai acabar tão tarde assim. Então, exatamente digamos, o castelo dos sonhos deles. O problema é a lógica do desfile. Eu acho que ela tem alguns problemas que eu quero muito ver como é que eles vão resolver na prática. Por exemplo, a primeira escola a desfilar vai ser a Padre Miguel. Isso. Né?
No domingo, a primeira escola a passar pela avenida. A última escola na terça-feira... E na quarta-feira de cinza na já, quarta-feira, se a gente pensar bem, a Portela. A Portela. Como é que você compara essas duas com uma diferença de 60 horas? E o mais doido é, acabou o desfile da Portela, logo depois é a apuração. A apuração ela é mais perto da Portela do que a Unidos de Padre Miguel é da própria Portela. Você não acha que também deveria ter mudado aí a questão da apuração para outra data? Pode ser, seria uma opção, assim, mexer na quarta-feira de cinzas também. E essa coisa do formato, né, Wagner, assim, eles vão fechar nota por noite. Então, assim, desfilaram às 4 do domingo, nota fechada. Já tem que entregar a nota. Mas aí como é que você fecha a nota sem ter olhado as outras 8 escolas que vão passar? O critério é um pouco de comparação. Você não consegue tirar uma régua sem olhar todas. Então, assim, como é que você vai fazer isso? Era melhor, então, sei lá, 3 campeãs, voltar aquele 1984, uma de domingo, uma de segunda, uma de terça e jogar um super campeonato? Talvez fosse a possibilidade nesse momento. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para ser analisada. É um balão de ensaio. Para mim, os 3 dias são complicados para você fazer uma análise comparativa e há poucas escolas. Ou seja, você acha que poderemos ter uma surpresa negativa na apuração por causa desse critério? É possível. 2 das grandes favoritas, a primeira colocada e a segunda colocada, desfilam no domingo. A segunda escola e a terceira escola são as melhores escolas atualmente. Quando elas passarem, ainda vai ter um carnaval enorme ainda por passar. Como é que vai ser? O jurado vai segurar a nota? O jurado vai sair sapecando 10 logo e não vai dar 10 no final? Eu quero muito ver qual vai ser a linha de comparação do júri. A meu ver, é um balão de ensaio e o júri está em maus lençóis nesse momento. Mas houve uma troca razoável no quadro de jurados, né? Mas olhando esperava-se mais. Olhando até, assim, a preservação de pelo menos 70% do júri do ano passado. O que mais mexeu, com muita razão e muito bem, foi casal de mestre sala e porta-bandeira. Nós tínhamos muitas bailarinas do Teatro Municipal julgando uma dança que é fundamentalmente de origem de rua, de origem preta. Então, assim, muitas vezes uma porta-bandeira, por exemplo, a Cíntia, a porta-bandeira da Mangueira, que é maravilhosa, mas não tem uma formação de balé, ela tem uma formação de rua, uma formação de dança de porta-bandeira, estava levando notas baixas porque dançava como uma porta-bandeira. E porque a bailarina do Municipal olhava e falava assim, mas a mãozinha dela não está comportada como de uma bailarina. Um absurdo uma nota baixa para uma pessoa que está dançando uma festa popular. Então, houve uma mudança maior nesse quesito. Mas, por exemplo, qual o critério para a escolha de um jurado? Olha, em tese, ele tem que ter notório saber. Ele tem que, por exemplo, um cara de dança é quem julga a comissão de frente. Mas você já sabe que isso já aconteceu. Isso já teve, médico, teve doutor Sócrates. Explica isso pra galera. Explica como é que era. Antigamente, assim, na verdade, eram os mais famosos, pessoas famosas que julgavam. Então, assim, doutor Sócrates, maravilhoso. Eu sou eterno do Sócrates, da democracia corintiana, mas ele jogou bateria sem muito conhecimento sobre bateria, né? Teve a famosa história, esse até conhecia, Chico Buarque de Holanda, novinho, jogou samba-enredo e dormiu na cabine. Então, assim, Marina Montini, a famosa história que ela deu nota baixa pra todo mundo e só deu nota baixa pra Mocidade Independente 87 e as notas tiveram que ser anuladas, enfim. Então, assim, muitas vezes os critérios de julgamento não eram fáceis. Atualmente, a gente pode olhar ali alguns jurados que a gente pode desconfiar de certos currículos ainda, mas, no geral, pede-se um cara de dança para julgar a comissão, um músico para julgar samba-enredo, e isso tem sido respeitado no geral. Porque, na verdade, o cara que julga é o cara que define, né? Esse é o detalhe, exato. É o cara que define. Você pode fazer um desfile espetacular, mas aí o Wagner tá lá julgando, dá 9,6. Sim. E aí? Sim. Acabou o carnaval. Exatamente. Entendeu? Acaba o carnaval. Tem um problemazinho de dose, às vezes. Às vezes, por exemplo, um samba que é bom pra caramba, um samba histórico leva um 10, e um samba, às vezes, muito ruim, as pessoas têm medo, o júri tem muito medo de dar, por exemplo, um 9,4, que em tese seria uma nota 4, né? Eles botam um 9 pra ficar uma coisa mais suave, mas as notas são de 9 a 10, com fracionamento em decimais. Então, assim, no fundo, uma nota 9,4 é o 4. E há sambas que merecem 4. Historicamente, mas o júri perdoa. Eu acho que é um problema de dose. A gente precisa analisar um pouco isso, porque muitas vezes os quesitos plásticos têm resolvido mais os carnavais. A galera da plástica é mais violenta para tirar nota do que a galera do samba. Enfim, e varia. Isso às vezes muda em outros anos. Mas eu acho que falta uma coisa mais equânime, assim dizer. Um júri melhor treinado para que a coisa... haja um critério para tirar nota, entendeu? Para quem não entendeu. O que é equânime? Equânime é uma coisa igual. Então... Entendeu, né? Igual. Coisa igual. Equânime. Ninguém sabe o que é equânime. Ninguém sabe o que é equânime. Agora me diga uma coisa. A Vera mesmo, as escolas a cada ano mais ricas, né?
a cada ano mais ricas, esse ano riquíssimas, porque tem dinheiro de tudo quanto é lado, né? O Estado deu, a Prefeitura deu, a TV Globo fechou a 5ª cota de patrocínio, então mais 400 mil para cada escola, por essa cota de patrocínio da TV Globo a mais que entrou. Enfim, algumas com patrocínios gigantes, a Grande Rio disse que é um patrocínio de mais de 10 milhões sobre o Pará, o enredo da Grande Rio, fora Viradouro, que ainda tem a subvenção de Niterói, né? Tem aquelas escolas que tem subvenção, Maricá, que tem a subvenção de Maricá. Porque ganha 2 vezes, né? Exato. Assim, Na verdade, 3. Não tem desculpa para a escola passar pobre. Única coisa que aí eu concordo com a reclamação das escolas. Dinheiro que entra tarde demais. O carnaval, o dinheiro que entra no final de janeiro não faz carnaval mais. Porque você não tem mais material na rua, você não tem tempo hábil para construir. Então, assim, a chegada da subvenção de Estado e Prefeitura deveria ser pelo menos até setembro e outubro. Para que houvesse o planejamento de barracão. Para que os compradores saiam às compras e tem pluma, madeira, isopor. É fundamental que o Estado e a Prefeitura, que eu acho que tem sim que ajudar as escolas de samba, porque é um bem público, atente-se a esse calendário. O calendário das escolas de samba, eles têm feito pagamentos muito tarde, entendeu? Mas isso não é de hoje, né? Não é de hoje. Não, mas é porque fala assim, vomita-se muito essa coisa assim, maior número de recursos historicamente, mas às vezes o cara recebe na boca. Na verdade, ele vai pagar, entendeu? Eles começam a fazer rolamento de pagamento, aí vai jogar para o ano seguinte. Para quem não sabe, Fabeto, olha ali naquela câmera ali. Quando é que um carro alegórico, que são lindos, grandiosos, exuberantes, praticamente são finalizados? Eles começam a ser construídos quando? Então, muita gente acha que o carro alegórico ele nasce por geração espontânea, né? Chega ali na curva, opa, nasceu um carro alegórico iluminado. Claro que não. É um senhor projeto que envolve desde a engenharia do carro projetista. Primeiro, obviamente, é o carnavalesco, desenhando, pirando, fazendo com que aquilo converse com o seu enredo. E a gente está falando já de junho, o desenho, sabe assim? Porque o enredo tem que ser feito na teoria. Aí parte-se para a prática. O projetista fazer aquilo tudo. A partir de julho, agosto, ele tem que começar a ser montado. Às vezes um pouquinho antes. Porque aí você tem o ferreiro, o carpinteiro, todo mundo que vai fazer aquela obra de arte de pé. Até porque são carros pesadíssimos, você pode ter tecnologia de luz, de Parintins, ou água. Água é uma coisa terrível. Se a gente tem problema com água em casa, vazamento, imagina carro alegórico vazando. Manipular água em carro alegórico é uma desgraça. Você pode matar uma porta-bandeira que escorregue numa água que fique na avenida. Isso já aconteceu. Já aconteceu várias vezes, inclusive. Então, assim, estamos falando de basicamente 6 meses para montar um senhor carro alegórico campeão do carnaval. Muitas vezes, com a falta de grana, que eu falei que a grana chega tarde, o carro alegórico é finalizado na véspera, entendeu? Às vezes ele ficaria esperando para ser finalizado. Ele está com a base pronta, a ferragem pronta, mas não necessariamente as esculturas desceram. Normalmente, me corrija se eu estiver enganado, a base do carro alegórico é de um ônibus, é isso? Exatamente. A Viradouro, por exemplo, tem 7 caminhões. Caminhões daqueles Scanias para fazer o jogo para virar dentro da avenida. Sabe? A base normalmente é isso, é de um grande carro, de um ônibus, de um caminhão. Exatamente. E aí você faz isso tudo, aí quebra o eixo. Isso. Um parafuso que sai, o carro fica atravancado na curva. Por isso que tem que ter esse investimento, às vezes mesmo assim, a escola tem que olhar e fazer um investimento de comprar 7 senhores caminhões, assim, para que você suporte o carnaval em cima deles. Porque, imagina, virar toneladas ali aquele ângulo de 90 graus, né? A Sapucaí é um problema para fazer aquela curva, a Sapucaí é torta. Então, assim, quando o carro desfila, você tem que já calcular que a Sapucaí ela é meio tortinha, então assim, o chão não é reto, por incrível que pareça, e um ângulo de 90 graus para entrar os carros na avenida, com gente em cima pulando. Então tudo isso tem que estar previsto. Agora, por exemplo, tem alguma vantagem se você entrar na avenida de um lado ou do outro? Olha, a escola? Tem. Muita gente acredita que sim, por causa do viaduto 31 de março. Ao lado do balança, mas não cai, normalmente os carros precisam ser um pouquinho menores. Porque você passa com o carro abaixado, ou ele passa pequenininho e vai pequenininho, e segue para a avenida. Do lado dos Correios, você não tem esse viaduto. Então você já pode armar a sua escola rapidamente. Tanto que muita gente que está concentrada no balanço, por exemplo, o último carro é gigante. Eles botam o último carro na frente, jogam ele para ele fazer uma manobra lá nos Correios, passa a escola inteiro e depois ele entra, entendeu? Porque a manobra do lado dos Correios, da concentração do lado dos Correios, Praça 11, é melhor do que a do balança, mas não cai. Mas só para combater a cultura da escola. Mangueira, apesar disso, não gosta de concentrar nos Correios. Ela prefere concentrar no balança. Existe uma questão também de a mística do carnaval. A mocidade odeia o balança, só gosta dos Correios. Então tem essa variação. Mas não tem como escolher, né? Porque é por ordem de desfile. É por sorteio, exatamente. É por sorteio. Esse ano vai ter alguma escola que vai sair
prejudicada nesse quesito, Olha, não, Pela elas estão bem encaixadinhas, porque na verdade você já faz pra não desagradar, né? A Mangueira é a quarta escola de domingo, vai estar onde quer, e a Mocidade é a primeira de terça, tá onde quer. Então, exatamente, fica tudo no lugar, entendeu? Eu que acompanho o carnaval há muito tempo, e o Fabato sabe disso, ele é especialista, eu sou curioso, né? Você sabe que quando um carro desse quebra, a evolução vai pra cucuia. Vai pra cucuia. Acabou. E não só, às vezes, o enredo também, Também, né? você já sabe que o carnaval acabou. Pode ser uma coisinha básica, boba, mas o carnaval acabou por causa de uma peça. Exatamente. Tem uma coisa muito curiosa, alguns episódios tipo de quebras na avenida, as alas passando na frente do carro, aí você quebra toda a história. Já teve ultrapassagem de carro alegórico. Você vê como os carros eram pequenos. São Clemente, 89, quebra um carro e o outro vai e ultrapassa ela no meio, um carro ultrapassa outro no meio do desfile. Coisas do carnaval. Hoje em dia isso é impossível. Impensável. Impensável. Os carros são muito grandes, é impossível. Tripé, ainda temos tripé ainda? Temos. A Viradouro, por exemplo, foi campeão utilizando vários tripés. Que na verdade são carros alegóricos, são enormes e tal. O que faz a contagem do tripé é a quantidade de pessoas em cima, né? Tem menos pessoas em cima, mas no geral, na verdade, as escolas passam, sei lá, com 7 carros alegóricos, aí bota 5 mais 2, 5 carros, 2 tripés. E os carros hoje muito acoplados, né? Sobretudo abre-alas, às vezes são 3 chassis, né? Você tem 3 carros acoplados. O Unidos de Padre Miguel já anunciou que vem com 3 acoplados. A primeira escola de domingo já chega com um carro alegórico para disputar título, entendeu? São as cifras do carnaval atualmente. Porque na verdade hoje, antigamente você tinha escola pequena. Hoje você pode ter escola com com menor investimento. Perfeito. Mas não tem mais escola pequena como tinha antigamente. Não tem. Antigamente você via uma escola muito rica e de repente entrava uma escola paupérrima. Era aquela coisa, era um sobe e desce de impressões. Hoje em dia não. Hoje em dia todas de algum modo têm a sua grana. O nível é muito alto, né? A gente não pode dizer que no grupo especial possa passar alguém pobre. Pela quantidade de dinheiro que está empregada, não dá. Fabato, dá para comparar já São Paulo com Rio de Janeiro? Olha, dá, mas eu sinceramente acho que são espetáculos completamente diferentes, mesmo. E não é... o Carnaval de São Paulo é diferente do Rio, no tocante, por exemplo, a própria arquitetura dos carros. O Sambódromo de São Paulo é muito diferente, por incrível que pareça, ele é mais aberto que o do Rio. Ele é uma boca de cena maior. Então, assim, eles gostam muito de bonecão, eles gostam de botar umas esculturas gigantes. Aqui no Rio, há um pensamento melhor de arquitetura. Os carros de São Paulo ficam concentrados uma semana antes. Já ficam lá pegando chuva. A forma de concentração de São Paulo é diferente. Não tem esse joelho, não tem esse ângulo de 90 graus, entendeu? Ao mesmo tempo, alguns aspectos mesmo de arquitetura de carro, acho que aqui a gente está muito na frente, tecnológicos. Então, assim, varia, é muito diferente. O próprio julgamento lá é completamente diferente do Rio. Eles são não muito criteriosos com samba. Por exemplo, eles dão 10 à torta e à direita. Se tá no livro lá como é que tá, é 10. Eles não têm um pensamento muito crítico do que tá na pista. O Rio não. O Rio, de algum modo, a visão de julgamento do Rio é mais profunda. Hoje, São Paulo tá padecendo dessa coisa do julgamento. Então, assim, é difícil comparar. Tem menos cifras. O Rio é muito mais caro também. Então, assim, eu não vou dizer que o Rio é melhor que São Paulo. Jamais entraria nessa briga. Mas, assim, são espetáculos diferentes. Acho que é por aí. Você lembra quando a Escola de Samba de São Paulo desfilava no Rio? Sim. A Nenê de Vila Matilde desfilou em 85 no Rio, as campeãs, elas foram convidadas, exatamente. E aí que você via como era gritante a diferença, né? Não tem uma diferença assim, meu Deus, é gritante no sentido assim, nossa, um é mambembe e o outro não é. Não, são espetáculos profissionais, mas muito diferentes nas suas nuances, até na maneira de fazer samba. Mas você não acha que é uma imposição da própria televisão que quer também fazer com que esse carnaval cresça em São Paulo? Pode ser, é muito possível. E aí eles vão num sentido alegórico, vamos fazer carros muito grandes. Por exemplo, há carros em São Paulo que se passassem no Rio teriam que abaixar ali na torre, porque eles são muito grandes, bonecões enormes. Esse ano vai ser uma coisa interessante que o carnavalesco da Mangueira, que é o Sidney França, é o mesmo da Vai Vai, em São Paulo. É o mesmo do Vai Vai. Então as duas escolas mais populares de São Paulo e do Rio têm o mesmo cara. E certamente ele deve estar com essa engenharia diferente, 2 espetáculos diferentes na cabeça. Porque certamente ele não pode aplicar o modelo do Vai Vai, de São Paulo, de onde ele é, para o Rio de Janeiro. Há uma estética própria para o Rio de Janeiro. Então, assim, a Mangueira é uma pra gente olhar. Vai ser muito interessante, que o carnavalesco é paulista. Tem paulista no samba da Mangueira, entendeu? Tem paulista no barracão da Mangueira e é um cara muito bom. Com certeza. Eu tô aqui com o Fábio Fabato, jornalista, historiador, sabe tudo de carnaval, tá com a gente no nosso podcast. Você que me acompanha no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, Hoje X, e também no nosso canal no YouTube, você curtindo, compartilhando, dando um like e ativando o sininho. Esse
esse papo aqui vai render muita história. Por exemplo, conta uma história aí. A gente estava falando de carros alegóricos. Infelizmente, já tivemos vários acidentes. Pessoas que caíam de carros alegóricos. Sim. É impressionante isso, Sim. né, Fabato? Tem a famosa história do Mauro Rosas, quando cai no desfile da São Carlos em 80. Isso, inclusive, está no YouTube. Se vocês procurarem Unidos de São Carlos, que é atual Estácio de Sá, o Mauro Rosa tem um dado momento que o carro dá um freio e ele voa. Sorte que ele não se quebrou. Teve a Neuza Borges, a atriz Neuza Borges, caiu de um carro da Unidos da Tijuca em 2003, também televisionado, uma coisa impressionante. Fora pegar fogo, né, cara? Em 92, a Viradora fazia um enredo sobre os ciganos. Esqueceu de algo básico em festa cigana, que é fogo. Não havia nenhuma menção a fogo. E também uma coisa de cachorros tomando conta de fogo. Houve recados, eles já contam isso, que na época da confecção do desfile falavam muito de cachorro, de fogo e tudo mais. E havia um carro dos huskies siberianos, era a chegada dos ciganos à Rússia. Havia até um Kremlin estilizado atrás e tudo mais. E de repente esse carro lambe na apoteose de uma forma impressionante, cheios de cachorro pegando fogo. Eram várias esculturas de husky siberiano pegando fogo. Isso foi em 92. A partir dali houve até uma mudança de preocupação, os carros com extintores de incêndio e tal. Então, já houve muita polêmica. Fora em 2017, horrorosamente, que aconteceu, o Tuiuti, né, que teve um problema na sua alegoria final. Infelizmente, uma jornalista acabou morta. O carro deu uma ré, imprensou na grade. E no mesmo ano, ao Unidos da Tijuca, o carro se desfez dentro da avenida. Ele desaba dentro da avenida. Sorte que, neste caso, não matou ninguém. São fatalidades que acontecem e que não são previstas. Não né? são previstas. Que deveriam estar previstas no sentido de projeto e do motorista. Né? Aí são as questões de regulação que eu acho que são necessárias. Exemplo, o motorista do carro, para que não perca ponto, às vezes ele está muito escondido e às vezes ele não está vendo o que está dirigindo. Ele está comandando um caminhão, como a gente falou. Então, assim, é importante que ele tenha o campo visual bacana, é importante que ele não esteja bêbado, né? É fundamental que haja lei seca, bafômetro para motorista de carro alegórico. Mas recentemente começaram a fazer testes, né? É muito fundamental que continuem fazendo. Então, assim, e o caso da Unidos da Tijuca, o que foi estranho é o carro ter desabado. E aí que eu falo da importância de um engenheiro, de um projeto. Não sei se houve algum problema de projetista ali. Houve problema de projeto, porque o carro desabou dentro da avenida. Entendeu? A gente está falando aqui de carro alegórico e você que vive isso há muitos anos, sabe que a construção de um desfile começa quando acaba Isso. o desfile. Sem dúvida. Acabou o desfile de 2024? Já começa. Já começou 2025. Eu tenho um livro com o Luiz Antônio Cima chamado Pra Tudo Começar na Quinta-feira. Quero trazer ele aqui, eu quero trazer ele aqui, porque a resenha com ele também. Pra tudo começar na quinta-feira, o enredo dos enredos. E a gente fala exatamente isso, porque você já começa a planejar. Na verdade, já começa a planejar antes, né? As pessoas já estão pensando em 26 agora. Mas é fato, quando fecha um carnaval, no dia seguinte já começa outro. É uma indústria que não para, né, Vaguinho? Por isso que é importante decodificá-la para as pessoas. As pessoas têm que entender que o carnaval é de ano inteiro, tem pessoas empregadas com isso, há um calendário, é uma economia circulante muito interessante. A gente conversava no passado, nessa mesma época do ano, e falávamos do carnaval. Isso. Só que a gente não imaginava que teríamos 3 dias, né? Da mesma forma, a gente não imagina que teríamos um dia carnaval no meio do ano. Né? Se eu falar hoje, vai ter carnaval no meio do ano, absurdo. Eu já te perguntei isso uma vez. Da última vez, né? Você continua com a mesma opinião que não vai ter? Eu que é acho absurdo? Eu acho que nada é absurdo. Acho que o carnaval é sempre muito bacana. Eu queria mais que tivesse carnaval o mesmo ano inteiro. Eu só acho que, pra grandiosidade do espetáculo de hoje, a maneira como ele é construído, é muito difícil você fazê-lo a cada 6 meses, entendeu? Seria muito bacana, eu acho que... Mas eu não consigo enxergar dentro dessa lógica todo o carnaval ainda em junho. Pode ser que daqui a pouco, entendeu? A indústria do carnaval, ela tá grandiosa, tem mais dinheiro, mas ela ainda tem os seus acertos, digamos, lados mambembes que precisam ser acertados em vários aspectos. Então, eu ainda acho que um aninho para projetar é melhor, entendeu? Já que você está falando em 2026, o assunto que vazou aqui no início do ano é que Maricá vai subir. Como é que pode? Mudou a regra, só para entender. O Léo Dias é que fala demais. O que aconteceu, Fabato? Explica pra gente aí. Como é que a escola vai subir? Assim, a gente não sabe o que Se vai não teve desfile ainda. Exatamente. É uma força, assim. A gente sabe que a cidade de Maricá hoje, a gente brinca que ela é um emirado, na verdade. Nós temos o Emir, que é o Emir Quaquá, o prefeito, que tem aqueles royalties do petróleo para ele, né? E para investir na sua cidade. É uma cidade muito interessante,
com saúde pública bacana, tem moeda própria, a Mumbuca, né? Tem todo quem vai a Maricá toma um susto, de fato é um califado quase ali no as margens do Atlântico Fluminense. Mas assim, eu acho que isso é fofoca ainda, mas o que leva a crer é a questão financeira dela. Ela vai entrar com 8 milhões de subvenção, pelo que foi anunciado. 8 milhões a mais, ou seja, do que todas. Ela vai ganhar o mesmo recurso de todas, mais 8 milhões. 8 milhões é recurso de escola do especial. Então, assim, parece que ela vem muito bem, vem com um enredo muito bacana, falando do seu set da Lira. Leandro Vieira, o grande Leandro Vieira carnavalesco, é o carnavalesco da Maricá. Então, tudo indica um bom desfile. Agora, daí ela ser a campeã antes, já gerou a revolta. O presidente da ilha discursou de modo inflamado no ensaio técnico, com toda razão. Enfim, então assim, vamos aguardar. Agora, onde há fumaça pode haver fogo, então vamos ficar de olho. Mas você não acha que isso é uma bomba que vai explodir, que pode causar uma grande repercussão? Pode. Né? Negativa e positiva. De que forma? Porque se ela subir, que fez um bom carnaval, legal. Isso. Se ela subir sem ter feito um bom carnaval, como é que você vai explicar? Exatamente. E se ela fizer também o melhor desfile e não subir só para parecerem... Nós somos éticos. Exato. É sempre ruim. A fofoca desse tipo anterior é sempre muito ruim. Tomara que, assim como todas as outras, ela faça um grande desfile. Eu vou bem pela saída muro, tá bom? E que vença melhor. Agora, não foi bom. Isso que aconteceu, de fato, é um tipo de polêmica complicada. Mexeu um pouco com a Imperatriz, porque a gente sabe que o pessoal da Imperatriz ficou bolado, porque o Leandro Vieira é da Imperatriz também. E se a Maricá sobe, ele vai ter que optar, ou por uma ou por outra. E teoricamente, a Maricá tem mais dinheiro. Exato. E aí a Imperatriz correu e já fechou com toda a sua equipe pro ano que vem. Já anunciou que o carnavalesco segue, o Leandro Vieira segue na Imperatriz. Então eu acho, pelo menos já fez a galera da Imperatriz falar, não vem aqui não, que o carnavalesco é meu, entendeu? Agora me diga uma coisa. Então, esquecendo Maricá, segundo as más línguas, vai subir em 2026. Vamos voltar aqui para o Grupo Especial 2025. Neguinho da Beija-Flor vai dar adeus. Isso. Né? Vai dar adeus mesmo? Vai. Pelo que ele falou, eu já encontrei com ele até num evento na Secretaria de Economia Criativa, a gente bateu um super papo, foi uma homenagem que eu entreguei para ele lá na Secretaria. Vai. E eu acho curioso que ele não completou o número 6 nessa história, ele vai sair em 5. Por quê? O Neguinho começa em 76, né? É o primeiro carnaval dele, Sonhar com o Rei da Leão, é o primeiro título da Beija-Flor. Ele ainda era meio conhecido como Neguinho da Vala, que era como era o primeiro nome artístico dele, depois ele vira Neguinho da Beija-Flor, começou na Leão de Nova Iguaçu, e quando ele chega na Beija-Flor em 76, fazendo aquele samba de 76, e é o primeiro título da escola, de algum modo ele entra naquela engrenagem vitoriosa da Beija-Flor, Joãozinho 30, Laíla e tal. Então é muito forte a saída dele, ele é o maior cantor em sequência de todos os tempos. O Jamelão teve momentos de intervalo que ele não... Por exemplo, o Jamelão não cantou em 85 na Mangueira, por exemplo. Ele fez um show nos Estados Unidos e não chegou a tempo do desfile. O Neguinho de 76 até hoje cantou todas as vezes pela Beija-Flor. Então, assim, é um baque, é um senhor baque pro carnaval, é a maior figura viva do carnaval, lendária. Eu esperava que ele fosse sair em 6, até para completar os 50. Ele tá saindo um ano antes, mas agora no enredo sobre o Laíla, parceirão dele, que começou no Salgueiro, mas que na Beija-Flor virou Deus, né? Apesar de toda a grande história dele no Salgueiro, na Beija-Flor ele virou um Deus, como o Joãozinho 30 também. Então, assim, é muito marcante essa saída do Neguinho num ano em que o homenageado é o Laíla. Uma pena, uma tristeza. Vai ser difícil a gente ouvir a faixa da Beija-Flor sem o Neguinho da Beija-Flor. Porque na verdade perde a Beija-Flor, mas perde o carnaval, perde a cultura, né? Perde as nossas referências, né, Wagner? Porque, assim, o carnaval, e de todo coração, eu sou apaixonado por carnaval, mas é real, assim, até quem não gosta tanto, carnaval é afeto. Carnaval é a gente ligar a televisão e estar ali passando uma escola de samba quando a gente era pequeno e se apaixonar por aquela escola de samba. Pô, eu sou de 82, eu nasci em 82. Você é um garoto ainda. Então o Neguinho já estava pra lá de cantando. Então, assim, pra mim o Neguinho da Beija-Flor, ele existe desde, sabe, a era... Desde o ping-pong. Desde o ping-pong, desde o proterozoico. Então, assim, como esse cara não vai mais cantar, entendeu? É muito difícil. Pô, olha a Beija-Flor aí, gente, chora cavaco, é um marco. Ele criou o grito de guerra, entendeu? Essa forma de dar um grito de guerra foi ele. Então, assim, é muito marcante. Ele que enfrentou um câncer, venceu um câncer,
Cantou na Avenida em 2009. Então, assim, cara, é uma saída que mexe com o afeto. Fala assim, pô, e aí? E os nossos referenciais? Ou estão morrendo, ou estão indo embora. E o que vai ficar pro nosso coração, entendeu? E quem vai substituir? Quer dizer, ele não vai ser substituído. Isso. Para começar a conversa, não tem substituto. Mas quem vai ocupar aquela vaga? O carro de som? O carro de som ainda está ali um debate entre o carro de som. A gente viu no mini desfile da escola, ele não cantou no mini desfile ali em dezembro, e você via que todos os intérpretes auxiliares estavam dando nome para ver quem vai ser o próximo. Tava ali na sequência do anúncio, ele tinha acabado de anunciar a aposentadoria, então a turma tava ali se esmerando para cantar o melhor possível. Então, assim, desconfio de que vai ser uma prata da casa, desconfio que alguém da escola. Eu não creio, eu posso estar muito enganado, mas eu não creio que a direção da Beija-Flor vá pegar um Vander Pires, ou vá roubar um intérprete de outra escola, alguém consagrado por outra bandeira, o Tinga da Vila Isabel. Eu não acredito. Eu acho que eles vão fazer um nome interno para que continue até nessa receita da Beija-Flor. A Beija-Flor, ela teve uns nomes de fora, tipo a Selminha Sorriso não começou na Beija-Flor, ela começa em Lucas, vai para o Império Serrano, Estácio e Beija-Flor. Mas ela, quando vai para a Beija-Flor, ela está desde 96 na Beija-Flor. Então, a Beija-Flor gosta de time, ela gosta de ficar com... A Beija-Flor não troca muito as peças. Então, eu desconfio de que eles vão atrás de uma peça que possam trabalhar por várias décadas. Mas você não acha também, quer dizer, essa é a referência do carnaval, né? Uhum. Você ter pessoas que ficam décadas na mesma escola. Sim. Né? Quando você tinha mocinho e delegado. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, você já sabia que escola estava chegando. Totalmente. É que nos últimos anos isso mudou muito. É porque tem o viés financeiro. Antigamente era paixão. Mudou muito, à exceção da Beija-Flor. Isso que é o mais interessante. As próprias Mangueira e Portela, que, digamos, são as grandes matriarcas, né, dali do grupo especial, elas mudam muito de time há muitos anos. Há muitos anos. E porta-bandeira sai e entra, puxador sai e entra, por mais que tenham as suas vozes marcantes. A Portela, o Gilcinho tá lá há muito tempo, é uma voz marcante da escola. A própria Mangueira, com o Marquinho Arte Samba, ele já tá lá há um tempo, tá criando essa coisa de, é o Marquinho Arte Samba e a turma que tá com ele. Mas a Beija-Flor não, a Beija-Flor era, de fato, assim, o ponto fora da curva, no sentido de ficar lá atrás, com o pé no passado, no bom sentido da palavra, da manutenção do time. Com a saída do Neguinho, por isso que eu acho que eles vão colocar gente de dentro da escola. Eles vão fazer alguma coisa ali interna, porque eu não acho que eles vão... Não vejo eles pegando um Vander Pires ou um Tinga, entendeu? Que já estão consagrados em outras. Vem cá, melhor samba de 2025. Assim, no tiro, Viradouro. Viradouro, para mim, é o melhor samba. Fala de uma figura interessante, uma figura afro-indígena, o Malunguinho, que é lá de Pernambuco. Na verdade, mais uma vez, um canto, nesse caso, afro-indígena, de preservação, de abraço ao diferente. Acho que a Viradouro, mais uma vez, vem com um enredo muito bacana. E o samba é esplendoroso, com a assinatura de uma turma liderada pelo Paulo César Feital, que também assina o Samba da Mocidade Independente. Ele está assinando 2 grandes sambas esse ano. Que especialmente o da Viradouro tem versos incríveis. O Rei da Mata que mata quem mata o Brasil tem um verso incrível. Então eu acho que a Viradouro vem de novo. Só uma questão de dados, né, históricos, assim, a Viradouro, se for campeã, ela é bicampeã. Não tem uma bicampeã desde 2008. Então, assim, nos últimos anos não tem havido bicampeãs. Então, a Viradouro vai ter uma luta para ser bicampeã. Melhor enredo, eu acredito que também Viradouro, com a Grande Rio, que tem uma história que fala do Pará, mas com lendas paraenses muito interessantes. E assim, é impossível não dizer que o melhor enredo também seja Laíla, Milton Nascimento, Milton Nascimento na Portela, ou Laíla na Beija-Flor. Eu acho que é um conjunto de enredos muito interessantes, enredos notadamente versando sobre aspectos de liberdade, de força do povo preto do Brasil, sabe? Nos últimos anos, o carnaval foi muito atacado pela extrema-direita, as escolas de samba quase se danaram nas mãos de um antigo prefeito. Então, desde lá, os enredos estão mais fortes, mais pungentes nesse sentido. E esse ano, 2025, é muito. E eu acho que uma diversidade muito bacana a partir desse mote. Desse mote é uma diversidade dentro do mote da luta pelo Brasil, que sangra e que apanha pra caramba no dia a dia. Então, assim, acho que temos muitos enredos interessantes. Os únicos 2 enredos que estão fora dessa curva é o da Mocidade, que é um enredo futurista, que vai para uma linha Jetsons e tudo mais, para pensar um futuro que seja um futuro mais sustentável, mas eu quero muito ver se a visão de futuro deles, de fato, é uma visão de futuro
como a que a gente está vivendo agora, ou se é um futuro que morreu nos anos 90. E a Vila Isabel, que é sobre terror. O Paulo Barros vem com um enredo pelo lado do terror, brincando com os nossos medos e tudo mais. E aí a gente já começa a imaginar como é que vai ser essa comissão de frente. Totalmente. Imagina, do Paulo Barros. Imagina. Né? O Paulo Barros, eu acho que é um enredo pro Paulo Barros brilhar dentro do seu estilo, que é um estilo consagrado, um estilo com carros humanos e tal. Então, assim, acho que ele tá feliz, é o enredo dele, ele queria. Às vezes o Paulo Barros ficava triste quando impunham o enredo a ele, nesse caso é uma escolha dele. Então, eu acho que ele vem pra fazer do jeitão dele. Se o júri vai achar que a melhor coisa é o jeitão dele, eu não sei. Mas ele vem com o jeitão dele. É porque, na verdade, quando você, até para quem tá assistindo, ter uma noção, quando a gente fala em enredo nada mais é do que uma história. Qualquer assunto, qualquer pessoa pode virar enredo. Isso. Né? Só que existe muita forçação de barra que a gente sabe que, né, que a gente sabe que existe, né? Que tem gente que não tem história para contar, tem lugar que não tem história para contar e vira enredo, vira carnaval aqui no Rio de Janeiro. Mas sem dúvida alguma, você tem grandes personagens e grandes histórias esse ano. Totalmente. Né? Se tem uma coisa tem um quesito que virou um quesito de fato de preocupação de todo mundo no carnaval e que não era há 20 anos, é o quesito enredo. É um quesito que antigamente estava muito prejudicado, essa coisa, um prefeito esbanjador, um governador qualquer dava um cascalho e a cidade que não tem nem história virava enredo. Atualmente tem havido uma mudança nesse sentido. E 2025 os enredos são muito fortes. Todos querem dizer alguma coisa. Se vão dizer da forma certa ou não, a gente vai ver. Mas todos têm algo a mais, para além do carro alegórico. Eles têm uma mensagem para passar para além daquilo ali. Ensaio técnico é só para ajustar carro de som ou você vê mesmo que erros são corrigidos e acertos você já observa no ensaio? Eu acho que, assim, acertos e erros para serem olhados, o ensaio técnico ele é muito necessário. Tem uma brincadeira que é o seguinte, se a escola vai muito mal no ensaio técnico, se ela não se organiza para um ensaio técnico, então sinal que ela vai se fuder no desfile, ou seja, ela não vai se organizar para o desfile. Então eu acho que o ensaio técnico é para você olhar tudo isso, movimentação, entrada da bateria no recuo, se tá no lugar certo, se não dá, como é que o casal tá nessa dinâmica com a comissão de frente, porque normalmente o casal vem depois da comissão de frente e eles são julgados quase ao mesmo tempo, julga-se a comissão, sai a comissão, vem o casal, é um julgamento em sequência. Aquela cabeça da escola, se ela não está muito bem azeitada, ela chega no desfile toda capenga. Então, assim, tem muita coisa que é acertada no ensaio técnico, sim. Fora você sentir se a escola tá bem, né? Pelo ensaio técnico, você percebe, putz, esse samba vai lá, hein? Ou então você fala, esse samba eu achava que era melhor na gravação e ao vivo não tá funcionando. Tem muitos. É um tiratema interessante o ensaio técnico. Hoje, quem tá fazendo a diferença? No ensaio? Olha, nem todas ensaiaram ainda, então a gente tem que ver. Por exemplo, o ensaio da Mangueira foi um espetáculo, espetacular. O samba da Mangueira, na teoria, vamos lá, na crítica especializada, né, não é considerado um dos melhores. Não é um samba digamos assim, com a marca Mangueira de notas 10 histórica, mas aí a Mangueira tem esse diferencial o quê? De botar aquela turma toda espichada na pista e vamos ver que bicho que vai dar. E foi um ensaiaço. O ensaio da Mangueira provou que o samba pode acontecer muito na avenida e contrariar totalmente as gravações. Até aqui, estamos falando, vou pegar aqui de cabeça quais já ensaiaram. Mocidade Tijuca, antes da nossa entrevista. Mocidade Tijuca e Unidos de Padre Miguel, Mangueira, Beija-Flor e tem mais uma que agora eu vou ficar te devendo, que, enfim, depois eu lembro. Mangueira deu show. E Tuiuti, perdão, mais outra. Mangueira deu show. Até agora foi o melhor ensaio dessas. Vamos ver o daqui pra frente. Mocidade, na semana seguinte à perda de sua carnavalesca, uma das maiores tristezas recentes do carnaval, a Márcia Lage, passou muito bem. Passou emocionada, passou consciente de que vive um drama, de que tem um carnaval para resolver em meio a muitos problemas. E esse é o detalhe, né? Ela estava vivendo o carnaval. Muito. Né? Ela estava vivendo a escola dependia muito dela. A ausência dela vai prejudicar a escola? Eu acho que muito, assim, é um super impacto, primeiro, emocional da escola, porque assim, ela não estava doente há muito tempo, eles convidaram ela porque era uma homenagem, sabiam que era o último ano dela, não, foi uma doença terrível, a leucemia que dizimou muito rapidamente a Márcia Lage, e ela era a maior entusiasta do enredo. A enredista da Mocidade esse ano é ela que fez a sinopse, ela que de algum modo estava ali fomentando pro velho Renato Lage, falou assim, Renato, vamos lá,
lá, é você é o cara. Renato Lage, que tem 3 títulos pela Mocidade Independente, 1 pelo Salgueiro. Então assim, você tá voltando pra sua casa, onde você foi mais feliz, a Mocidade. Então vamos lá, Renatão, ela foi o grande impulso pra volta da dupla pra Mocidade. Uma volta sonhada por muita gente de Padre Miguel. E de repente acontece essa tragédia logo depois do Réveillon. Isso impacta completamente a escola, Vaguinho. Assim, a Mocidade é uma grande interrogação na avenida. Tem um samba que é bacana, mas que não é dos melhores considerados pela crítica, não é tão popular assim como o samba do ano passado. Um enredo futurista, que a turma pede muito por causa do Renato. Renato Lage é um cara conhecido por isso. Mas a gente tem que ver se é um futurismo que ainda está com um futurismo, digamos, atualizado para os dias de hoje, ou se não ficou meio noventista. São muitas interrogações. Agora, um baque a partida dela, muito jovem, 64 anos, uma mulher interessantíssima, uma artista boa de papo, boa de copo, boas sacadas. Então, uma perda enorme. E também a questão do jurado, né? Às vezes a escola é julgada também pelo aspecto sentimental. Totalmente, né? totalmente. Então, você tem que descontar algumas coisas, porque a emoção vai aflorar na avenida. Vai aflorar. Se no ensaio técnico foi como foi, eu imagino no desfile. Eu creio que vai haver uma homenagem para ela. A Mocidade, o mote do enredo da Mocidade é que todos nós somos poeiras de estrelas. Acho muito bonito esse mote. E ela virou uma estrela. Virou uma estrela então, da Mocidade. De algum modo, ela pode fechar o enredo. Acho até que ela resolve o final do enredo da Mocidade. Uma homenagem a Márcia Lage é necessária, imperativa, e acho que cabe muito bem nesse enredo. Então. Uma estrela com o rosto dela, sim, com as cores da escola, para fechar. No ensaio técnico, né? O pé de passagem do ensaio técnico tinha uma estrela homenageando ela. Muito, muito, muito bonito, acho que foi muito... E a Mocidade entrou na avenida consciente de que ela precisa se superar e vivendo essa emoção. Passou muito bem no ensaio técnico. Tomara que isso se reflita no desfile. Chão, como é que tá o chão das escolas? Muito bons. Eu acho que hoje em dia as escolas cuidam muito disso, né? Nós temos alas de comunidade que são treinadas, quase, às vezes é uma doutrina militar, em alguns momentos acho até que são um pouco exagerado, ensaios pra caramba, então dificilmente você vai ver uma escola que não canta e não samba, sabe assim, as escolas elas hoje têm menos invasão de turistas, algumas ainda têm, com alas comerciais que são vendidas ali na boca, mas hoje é muito menos, sabe assim, as alas de comunidade são muito fortes, então assim, eu tô achando que os sambas são bons e os enredos são bons. Agora vem cá, você não acha que aí eu vou fazer a meia-culpa. A imprensa dá mais valor às rainhas de bateria, às musas da escola, do que realmente a escola de samba? Em muitos aspectos, sim. Se você pegar, por exemplo, no ano passado, o que saiu primeiro na foto foi aquela máscara de onça da Paola Oliveira. Foi a coisa que mais bombou. A Grande Rio nem chegou a ganhar o carnaval, a Grande Rio tirou em 3º lugar. Mas aquela máscara da Paola Oliveira foi um grande sucesso. A cobra lá da Comissão da Viradouro, que era muito legal também, que ficava... veio depois. A gente até brinca, na matéria do Fantástico, a primeira matéria do Fantástico foi com a Paola. A cobra da comissão foi a segunda. Então, assim, de fato, às vezes a musa aparece mais do que a própria escola, né? Isso não deveria ser assim, né? Acho que tem que ser um certo acordo. Mas as musas também têm o seu valor, as pessoas também gostam de ver. Não podemos deixar de lado o fato de que tem gente que vai ali para ver as musas. Então, bacana elas estarem ali também, né? Então, vamos lá. Melhor musa do carnaval, Fabato. Hein? A musa do carnaval. Eu acho, vamos lá. Que daqui a pouco vão começar a julgar isso também. Eu acho a musa da Mangueira lá, Evelyn Bastos, uma mulher muito interessante, uma mulher com pensamento político bacana, é a diretora cultural da Liesa, gosto muito dela. É uma mulher, para além da beleza escultural que ela tem, ela é uma mulher engajada, consciente da importância dela à frente dos ritmistas. No ensaio da Mangueira, num dado momento, ela pega os 2 mestres lá, os diretores de bateria, e olha pro julgador, tipo assim, eu tô aqui, mas eu sou parte dessa história. Ela não é aquela que se aproveita do cargo, ela é parte da bateria. Mas tem outras famosas que eu adoro. Eu acho a Sabrina Sato incrível. Acho incrível, assim, gente boa, simpática. A Vila Isabel ama a Sabrina Sato. A Vila Isabel, ela participa ativamente da bateria ali do Macaco Branco. Então, faz parte. O problema é quando é uma alienígena que não sabe o que está fazendo ali. Quando a musa, mesmo famosa, gosta, participa, está integrada, vale a pena. Hoje a mais antiga é a Viviane Araújo? A Viviane é a musa das musas, a rainha das rainhas e muito integrada ao Salgueiro. Ela ama o Salgueiro. É isso. Quando participa e gosta e faz bem, não tem problema, né? Como era antigamente a Brunet, né? Exatamente. Né? A Monique Evans. Luma de Oliveira. Porque, na verdade, elas representam também a escola. Sim, né? sim. Porque a gente fala, hoje, qualquer uma é musa. Sim. Né? Qualquer uma que paga, não estou falando só no Rio, em qualquer lugar
né, modelos que viram musas. Mas algumas não, algumas são realmente engajadas com a escola. Se você fizesse um livro de lista, assim, 100 maiores personalidades da história do carnaval, assim, aquele tipo de livro sem vergonha que você ia ter que esquecer algumas pessoas para criar polêmica. Eu poria algumas musas, eu acho que Monique Evans, Luma de Oliveira e Luísa Brunet são personagens da história do carnaval. Elas moldaram uma geração que as viam à frente das baterias e que se apaixonaram por elas, e elas gostavam de estar ali. Eu poria, entendeu? Porque se não fossem elas, não teriam as de hoje. Exatamente. Vem cá, para fechar o nosso papo, olhando naquela câmera. Quem ganha o carnaval desse ano? Porque se eu perguntar de Maricá, a gente já perguntou, a gente já tem a resposta. E no grupo especial, Fabato? Cara, isso é uma sacanagem. Assim, tem que falar uma mesmo, assim, papum. 3. Então tá. Eu acho que a terça-feira vai ser valorizada. Então, assim, eu desconfio de que a Grande Rio está muito bem na fita, porque ela tem um grande enredo, um grande samba, e está nesta terça-feira que eu creio que a Liesa vai querer dizer que deu certo. Com toda honestidade. Então, assim, eu acho que os olhares de terça são. E as outras duas que foram muito bem esse ano. Então, assim, se eu falar de 3, Grande Rio, que eu acho que eu poria um pouquinho acima por causa dessa terça-feira, Viradouro, em busca do bicampeonato, e Imperatriz Leopoldinense. São as 3 escolas mais organizadas no atual contexto e que têm, a meu ver, os 3 melhores sambas. Então, elas, digamos, estão com um dever de casa feito. Mas só para mesmo... O carnaval é na hora mesmo, isso que é o bacana. A gente pode fazer todas as conjecturas aqui, mas de repente vai chegar na hora e a Beija-Flor com o Laíla derruba a avenida. O Salgueirão derruba a avenida. E o Milton Nascimento com a Portela derruba a avenida. Então, assim, o bacana é que a gente conjectura, mas não é igual digamos, sei lá, no futebol, que você tá com o melhor time, que às vezes até perde. Mas, assim, o basquete. É muito difícil o melhor time de basquete não ganhar. Sim. Na escola de samba, o melhor time pode perder. E isso que é o tesão do carnaval. Mas se eu puder falar de 3, Viradouro, Grande Rio e Imperatriz Leopoldinense. São as minhas 3 em destaque por hora. Ou seja, por exemplo, quem desfilar domingo, as chances ficam mais complicadas. Ficam. Eu tô citando 2 de domingo por causa do histórico delas. Mas você concorda comigo? Muito. E dentro desse julgamento, então, em tese fica. Agora, é isso que eu falo. Como é que o júri vai lidar com esse fechamento de notas? Porque ele vai ter que comparar 4 de um mesmo dia só. Ele vai, porque o júri, como pra galera entender, o júri de domingo, quando passarem as 4 de domingo, tem que entregar a nota. Eles não podem mais esperar as outras para dar nota. E aí a comparação da Unidos de Padre Miguel, da Viradouro, da Imperatriz e da Mangueira, que são essas 4, serão entre elas. Entendeu? Olha que diferença de julgamento para os outros anos. Como é que isso vai ser comparado com os outros dias? É aí que está a grande X dessa questão, entendeu? A apuração pode mudar de data? Não, né? Por hora não. Até quarta-feira de cinzas, a não ser que seja para 2026. Então você imagina os reclames, né? Isso. O que a gente acabou não falando é que 4-4-4 esse ano, né? São 3 dias de 4. Pode ser que ninguém caia. Tem essa história no ar. Tem essa... Aí sobe... há mais coisa no ar do que apenas aviões de carreira. Então, assim, eu acho que no final das contas, daqui a uns 5 ou 6 anos, vamos ter 7 escolas, cada uma 3 em 3 dias. E aí para 21 logo para ficar... Né? Virou comércio, né? Exatamente. O que se diz é que o sonho do Eduardo Paes é que sejam 5-5-5, porque 4 de fato é pouco. Aí você enxugou muito. Perdeu essa noção de saga, entendeu? Então, 15 escolas. Agora, na cidade do samba, são 14 barracões. Teria que construir mais um barracão. São tantas coisinhas miúdas. Então, assim, tem que ver que bicho que vai dar. Muito bem. Fábio Fabato, gostou do papo, Fabato? Adorei, é sempre bom estar contigo. E tinha muita resenha pra gente falar aqui, vida. né? Depois do carnaval eu volto. A gente volta aqui, ó. Fábio Fabato, jornalista, historiador, sabe tudo de carnaval. Foi o meu convidado hoje no podcast Livre, Leve e Solto, só pra você.